Já temos nesta manhã ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e a todos os que se encontram nestes momentos nos diferentes países. Sobre todos ustedes e sobre mim também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero expressar as condolências à família e à Igreja dos Irmãos em Cristo, em Belo Horizonte, Brasil, pela partida do seu pastor, Olegário Antônio da Silva, que partiu nestes dias. Que Deus console vossos corações, vos fortaleça e vos deixe ver claramente que Ele está descansando na sexta dimensão com os crentes em Cristo que já partiram e que voltarão na ressurreição, na vinda de Cristo, para obterem o corpo imortal e glorificado na ressurreição. Portanto, voltarão para estar conosco na ressurreição. Para esta ocasião, nós temos o vídeo ou o documentário da Embaixada de Ativistas pela Paz, que contém as atividades que foram realizadas na Argentina, lá no Senado da República da Argentina, para o qual cedo o lugar para que passem o vídeo e possam ver assim o trabalho que se está realizando com a Embaixada de Ativistas pela Paz. Vocês viram o que a Embaixada de Ativistas pela Paz está fazendo e estão apoiando a Embaixada de Ativistas pela Paz com as vossas orações e também o vosso esforço, com as vossas colaborações, já que a Embaixada de Ativistas pela Paz depende das colaborações de pessoas ou de entidades, doações voluntárias. Assim, vocês podem ver como se investe bem todas as doações que são recebidas, trabalhando pela família humana, pela paz. Vamos ler no capítulo 10 do Apocalipse, do versículo 1 em diante, onde diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
como ruge un e león, clamou com grande y voz, cuando hubo clamado, como quando ruge um leão. emitieron E sus havendo voces. clamado, os 7 Cuando los trovões 7 truenos emitiram oyeron as suas sus vozes. voces, yo iba a E escribir. quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Sella las cosas que Mas los ouvi 7 uma voz truenos do han céu dicho, que me dizia: y no las sela o escribas. que os 7 trovões Y el emitiram ángel que vi en e pie não o sobre el mar y escrevas. sobre la tierra, levantou su E o mano al anjo que vi cielo, estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu que creó el e cielo jurou y las por aquele que cosas vive para que todo están en él, sempre, o qual y la criou o tierra y céu las e o cosas que que nele há, están en ella, a terra e o que y el nela mar y há, las cosas que e o están mar en e o él, que nele há, que el que não tiempo haveria mais no se demora. más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, Mas nos cuando él dias da comienza voz a do tocar la sétimo anjo, trompeta, quando tocar el a sua misterio de Dios trombeta, se se consumará, cumprirá o como segredo lo de anuncia a sus Deus, siervos, como anunciou los aos profetas profetas. seus servos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Os mistérios de Deus. E no versículo 7 nos diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Os mistérios de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Os mistérios de Deus. Para o novo pacto, nós os vemos desde os dias de Cristo até este tempo final. Nós podemos ver o mistério do reino dos céus no capítulo 13 de São Mateus, do versículo 3 até o 50. E vamos ler aqui. São Mateus, capítulo 13. Todo este capítulo 13, começando do versículo 8 em diante, que diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esta é a parábola do semeador. E a boa terra é o crente que está aqui representado, porque no versículo 23 ele nos disse: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A boa semente é a palavra. E a terra é aquela pessoa que a escuta
la recibe e a recebe y produce e produz fruto. y los Essa é a boa terra. camino, pedregales o E as outras pessoas são junto ao caminho, y lo describe entre pedregais diferentes clases de ou personas, em terreno com tipos de espinhos. personas, E os la descreve. predicación. Estas são as diferentes classes de pessoas, 4 tipos de pessoas que escutam a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho esteve sendo pregado a toda criatura. Portanto, as pessoas o escutam através dos pregadores, pessoalmente, através do rádio, da televisão Toda persona e da imprensa escrita. E toda pessoa deseja ser a boa terra. la buena tierra es A aquel boa que oye terra y é aquele que aquel que escuta, fue sembrado en buena tierra disse, mas o que foi semeado em boa terra y entiende. é aquele que ouve e compreende a palavra. Escucharon, pero no entendieron. Os outros escutaram, mas não entenderam. El que entiende la palabra y da fruto. O que entende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, Tierra, el creyente, a boa terra produce fruto. é o crente que produzirá No se queda frutos. con los brazos cruzados. Não fica com os braços cruzados como crente, mas Un creyente activo é um en la crente obra. ativo na obra do Senhor. Y esa palabra que recibió E essa palavra que recebeu a través produzirá o fruto através dessa ese es pessoa. uno de los misterios del reino. Esse é um dos mistérios do reino de Deus, Y también el misterio bem como o mistério del trigo do y trigo de la cizaña, e do joio, que se encuentra en San Mateo capítulo que encontramos 13, aqui nesse mesmo capítulo 13 de São Mateus, verso 24 começando do adelante, versículo dice, 24, onde se diz: refirió otra parábola diciendo, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. cizaña entre el trigo. Semeou joio no meio do trigo e retirou-se. El campo, O dice campo, Cristo, Cristo lo que es. disse o que é. Capítulo 13 también, Aqui, nesse mesmo capítulo 13, versos no versículo 36 en adelante, 36, ele disse: então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí temos em el mismo campo Aí temos o mesmo campo, el mundo, que é o mundo, los hijos de Dios e os filhos de Deus representados no trigo. y los hijos del maligno, Os dice filhos do Cristo, maligno, Cristo disse aqui los hijos del diablo, porque que são os filhos do diabo, porque o diabo foi que os semeou. tenemos E nós os temos neste mundo, en lo literal tanto y en literalmente lo espiritual, como no espiritual, en medio entre del cristianismo. o cristianismo.
Luego encontramos Em seguida, encontramos outra parábola. outra parábola. El verso 44 dice más, No versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, el cual un que hombre halla, um homem achou lo esconde de e escondeu. y gozoso E por pelo ello, gozo va, dele, vende vai, todo vende tiene tudo que y tem compra e compra aquele campo. el campo. O campo Es el mundo. é o mundo. El hombre O homem que encuentra el que tesoro encontra esse tesouro y va y vende todo lo que e tiene, vai, vende tudo que tem e o compra é Cristo, el cual o qual, con su muerte en la cruz del com a Calvario, sua morte na cruz do Calvário, comprou el mundo entero. o mundo inteiro. Porque ele disse que él no vino a condenar al mundo, sino que veio salvar, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, salvar el mundo. para salvar o mundo. Para isso ele El veio. tesoro E o tesouro son são las 10 tribus as perdidas de 10 tribos perdidas de Israel, das quais há 144 mil escolhidos, de cada tribu. 12 mil de cada tribo. Y si él E se ele, al hallar ao achar esse esse tesouro, lo esconde tesouro, de nuevo, o esconde novamente, por eso é por isso que se diz las tribus perdidas de Israel as tribos no saben dónde perdidas de las Israel, escondió. e não sabem onde está. Cristo as escondeu. Están en medio Estão entre as nações. Él compra el campo, Ele compra o campo. el mundo entero. Ele comprou o mundo inteiro. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Que él la compró en la cruz del Calvario. E essa pérola preciosa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele comprou na cruz do Calvário a preço de sua vida. De todo pecado. E com seu sangue a limpou de todo pecado. Ese es el misterio de la Esse é o mistério da pérola preciosa. también el misterio E também vimos o mistério do tesouro escondido. sigue diciendo E segue así, dizendo: así mismo, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda qualidade de peixes. y una vez llena, E uma vez cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, apartará los malos de entre los justos, y los e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. la red A rede es el evangelio, la é red o evangelho, a rede do evangelho, que es echada, que é lançada e recolhe. recoge buenos, Quando se prega, recolhe bons e maus. y una vez llena la sacan a la E orilla, uma vez cheia, atiram para a praia, sacam os bons para os cestos, e os maus, os ruins, lançam fora. así será el fin, Assim disse, assim será fin del siglo. no fim do século. O sea, Ou seja, en el no día posterior, último dia, en el fin no fim de la dispensación da de la gracia, dispensação da graça, donde se entrelaza la onde dispensación a del reino, dispensação se entrelaça sacarán los ángeles, com a dispensação do y reino. apartarán los malos, E sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, dos quais Cristo também disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, que ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. São Mateus capítulo 24 verso e versículo 31. Esos son los ministerios de los Estes são os ministérios das duas oliveiras, y Elías. de Moisés e de Elias. El horno de O fuego forno de de la gran fogo tribulación, donde será el será a lloro grande y tribulação, el crujir de dientes. onde haverá choro e ranger de dentes. Y así E assim, sigue hablando de estos continua falando desses mistérios.
do reino dos céus. Temos o mistério do reino dos céus. Os mistérios do reino dos céus, no capítulo 13 de São Mateus, dos versículos 3 ao 50. O mistério da cegueira de Israel. Eles não viram que Jesus era o Messias. E isso deu lugar para que a salvação, para que o evangelho passasse aos gentios, para chamar um povo para o seu nome do meio dos gentios, e também dentre os judeus, e para de judeus e gentios formar a sua igreja sob o novo pacto, com o sangue do novo pacto, que é o sangue de Cristo, nosso Salvador. Por isso é que na última ceia com seus discípulos, em São Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 29, e no capítulo 22 de São Lucas, quando eles ceavam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: comei dele todos, porque este é o meu corpo. Depois, tomando o cálice de vinho, deu graças ao Pai, o deu aos discípulos, dizendo: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí podemos ver o sangue do novo pacto. Esse é o sangue do pacto eterno, que também aparece no capítulo 13 da carta aos Hebreus, versículos 20 ao 21. Porém, Israel voltará a Deus quando se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os crentes que estejam vivos sejam transformados e os mortos sejam ressuscitados. Então será aberta a porta para os judeus e os seus olhos serão abertos. Das 70 semanas de anos, que são 490 anos, ainda restam 3 anos e meio para Deus tratar com o povo hebreu. Cada semana de anos são 7 anos. E a última semana, a semana de número 70, a sua primeira parte, ou seja, os 3 primeiros 3 anos e meio, já foram cumpridos sob o ministério de Jesus, há 2000 anos atrás. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ali essa mesma semana de número 70 se deteve, na metade dela. E ainda restam, desta semana de número 70, 3 anos e meio, porque esta é a semana messiânica, a semana da vinda e para a vinda do Messias. E já a metade dela se cumpriu na primeira vinda de Cristo. E a segunda parte, que são 3 anos e meio, se cumprirá para Israel com a vinda de Cristo a Israel, quando Deus tratará novamente com Israel. E de Sião virá o libertador, que tirará as impiedades de Jacó. Romanos capítulo 11, versículos 21 ao 27, e também capítulo 59 de Isaías, no versículo 20. Deus o cegou, e por isso terá misericórdia de Israel. Por isso foi que Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porém, tudo isso estava no plano de Deus, para que ele pagasse o preço da redenção e pudesse dar a vida eterna para todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Assim também temos o mistério do arrebatamento, do traslado ou do rapto dos santos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 49 ao 58. Da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 18.
da primeira carta aos Filipenses, Tessalonicenses, verso 20 al 21. capítulo 5, do versículo 1 ao 11, e carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. El misterio O mistério de la iglesia. da Igreja do Novo Testamento ou neotestamentária. Filipenses Na carta aos Filipenses, nos habla de esto, Efesios nos capítulo fala 3, disto. verso 1 al 11 nos habla. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 11, também nos fala disso. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22, Efesios capítulo bem 6, como no verso 19, capítulo 4 de Efésios, capítulo verso 10, el versículo capítulo 30, también nos habla de esto. e capítulo 6, versículo 19, Habla também no capítulo 1 de Efésios, versículos 10 ao de 14, Hebreos capítulo 3, em verso Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, 3, Hebreos de capítulo também nos fala desse mistério. versos E na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 20 ao 21, habla no capítulo 3 da carta aos Hebreus, versículos 1 ao 6, iglesia, que nos fala do povo de Deus, Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, casa de Dios. que é a casa de Deus. Y primera E na primeira carta Timoteo capítulo 3, verso a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, habla de este misterio nos fala deste mistério, cuando nos dice San Pablo quando São Paulo en el capítulo 3 de nos primera diz, de Timoteo, primeira carta a que te Timóteo, escribo, no capítulo aunque tengo la 3, esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas nos cómo versículos conducirte en la casa de Dios, que es la 14 em iglesia de diante, Dios escrevo-te que es la estas iglesia de coisas, Dios viviente, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. de Dios, de Cristo, A casa de Deus sob o novo pacto é a igreja de Deus, a igreja de Cristo no novo pacto, no Novo Testamento. también tenemos Nós também el temos misterio de o Cristo, sexto mistério, o mistério viviente, do Cristo el vivo, mismo ayer, hoy, o mesmo y por ontem, siempre. hoje El que dijo, yo estaré con e vosotros pelos todos los séculos. días hasta el fin del mundo. Ele disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, ele continuaria a sua obra. O seu ministério que ele começou em carne humana, o continuaria em carne humana nos membros da sua igreja. Ele disse: sereis cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto, não dentro de muitos dias. No livro dos Atos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Portanto, as palavras de Cristo que foram ditas no capítulo 28 de São Mateus, no versículo 20, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele ainda disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E como ele estaria? Em Espírito Santo. De modo que Cristo continuou atuando, se manifestando por meio de instrumentos, através de carne humana, no meio da sua igreja, através dos membros da sua igreja, de diferentes e em diferentes ministérios, porque Deus colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Isto é na igreja do novo pacto, do Novo Testamento, a igreja neotestamentária. O quinto mistério, o mistério da igreja como a esposa de Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 28 ao 32, onde ele disse: eu vos tenho desposado como uma virgem para seu marido, ou seja, para Cristo. O mistério do Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. O mistério de Deus e de Cristo como a plenitude da deidade encarnada em Jesus. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. E na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 2 e 3, vamos ler isso aqui para termos isto bem claro. Ele disse: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? No mistério de Deus, o Pai de Cristo. É porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o ser humano. É um grande mistério porque Deus estava vestido em toda a sua plenitude de um corpo de carne chamado Jesus. O mistério da iniquidade. Esse é o mistério do anticristo. Da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 15. O homem do pecado é um mistério. No Apocalipse capítulo 12, no capítulo 7 e no capítulo 17, do versículo 11 ao 18, e no capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14. Tudo isso nos fala do anticristo, do falso profeta, do homem de pecado, da besta, da serpente antiga e assim sucessivamente. O mistério das 7 estrelas na mão de Cristo, na mão do Senhor. Os 7 mensageiros de Cristo para as 7 eras da igreja. Os 7 Espíritos do Cordeiro. Tudo isso nos fala de Cristo e dos seus mensageiros correspondentes para cada era da igreja. No Apocalipse capítulo 1, versículo 20, capítulo 5, versículos 1 ao 11, e também em outros lugares, como no capítulo 2, versículos 1 ao 28, e no capítulo 3 do Apocalipse, do versículo 1 ao 21. O mistério da Babilônia. Apocalipse 17, versículos 5 ao 7. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 18, versículo 2 e versículo 10. E também no Apocalipse capítulo 18, versículo 21. Todas essas passagens falam de Babilônia, que é um mistério de que o livro do Apocalipse nos fala, pois Babilônia já não está como ela estava no tempo de Nabucodonosor e desses reis. Já não está assim.
A Babilônia agora está lá no Iraque, naquele território. E já não está mais como um reino, como estava no tempo de Nabucodonosor e seus descendentes. O mistério da semente da serpente, do capítulo 3 do Gênesis, no versículo 14, onde nos diz: capítulo de verso 15, verso 14 a 15, diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por isso é que já não vemos a serpente como estava no tempo de Adão. Quando falava, era a mais astuta, a mais inteligente, sabia falar, tinha conhecimento científico também. Porém, já não existe mais naquela forma em que estava naquele tempo, que era na forma de um homem, porém que não tinha alma, e era mais alta do que um homem. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente é a descendência. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Cristo foi crucificado e colocaram os cravos nos pés de Cristo, ali estava ferindo a semente da mulher. A serpente, a descendência da serpente estava ferindo a descendência da mulher. Estava ferindo-a no calcanhar, nos pés. E esse mistério da semente da serpente é grande. O mistério do inferno que não é eterno. Por isso é que no capítulo 20 do Apocalipse, versículos 14 e 15, bem como versículos 1 ao 3, e no capítulo 19, versículo 20, e Apocalipse 20, versículo 10, ali diz que o inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo, que é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É porque tem pessoas que nascem na terra e não estão escritas no livro da vida, na seção do livro da vida. E menos ainda
na seção do livro da vida do Cordeiro, que é a seção onde estão os nomes daqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais estão escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Portanto, este livro também, do livro da vida do Cordeiro, que é o livro selado com 7 selos, do capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 1 em diante, também é um mistério. No capítulo 13 do Apocalipse, versículo 6 ao 8, bem como no capítulo 17 do Apocalipse, e Apocalipse, capítulo 17, que adorarão. Aí nos diz que adorarão a besta aqueles que não tenham seus nomes escritos no livro da vida. Vejam no Apocalipse capítulo 13, no versículo 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, a besta também é um mistério. Agora vejamos no capítulo 17 do Apocalipse, no versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. para subir Ou seja, del infierno. para subir do inferno. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E também são 7 reis, 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Vejam os nomes que estão escritos em ambas seções, na seção do livro da vida, onde são escritos desde antes da fundação do mundo aqueles que hão de viver na terra. Quem não estiver escrito aí, podemos ver que adorará a besta. E também nesta seção do livro da vida, aquelas pessoas que se desviarem, que fizerem dano aos membros da igreja de Jesus Cristo ou ao povo hebreu, seus nomes serão apagados desta seção do livro da vida. Aqueles que façam dano aos escolhidos, que estão escritos na outra seção, na seção do livro da vida do Cordeiro, que contém os nomes de todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E desde quando estão escritos ali? Desde antes da fundação do mundo, como nos diz na passagem que lemos. Aquelas pessoas cujos nomes
Não estão escritos nessa seção que foram escritos desde antes, nomes que foram escritos desde a fundação do mundo. Se assombrarão vendo a besta e vão adorá-la. Não se está acrescentando nomes, nem na seção do livro da vida, que é a seção onde os nomes podem ser apagados. Porém, alguns foram apagados ao longo da história do cristianismo. E alguns também serão apagados no nosso tempo. E no livro da vida do Cordeiro, não se está anotando ou registrando ou escrevendo nomes ali, pois já estão escritos desde antes da fundação do mundo. E dessa seção, chamada o livro da vida do Cordeiro, nenhum só nome poderá ser apagado. Estes são aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que ele chama as ovelhas que o Pai lhe deu, para que lhes busque e lhes dê a vida eterna, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. São Mateus capítulo 18, do versículo 10 ao 14, e no capítulo 19 de São Lucas, versículos 9 ao 15. Portanto, o mistério do livro da vida do Cordeiro e do livro da vida, esse é o mesmo livro com duas seções, assim como a Bíblia que nós temos. Aqui diz Antigo Testamento e aqui Novo Testamento, mas é a mesma Bíblia. É um mistério, porém é uma realidade. E onde é que nos fala de que estão escritos os nomes dos crentes neste livro? Está no capítulo 13 do Apocalipse, versículo 8. Também no capítulo 17, versículo 8. Que nos fala deste livro que contém nomes. E na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22 em diante, nos diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Os primogênitos são os crentes em Cristo que de era em era nascem no reino de Cristo, ao receberem Cristo como Salvador, ao escutarem a pregação do Evangelho de Cristo, serem batizados na água no seu nome, Cristo batizá-la com Espírito Santo e fogo, produzindo o novo nascimento nessas pessoas. Elas nascem no reino de Cristo, porém seus nomes já estão inscritos no céu. Por isso é que no capítulo 10 de São João, do versículo 1 ao 30, ele diz que chamaria as suas ovelhas pelo seu nome, porque estas são as ovelhas do Pai, de Deus. E ele tem o nome de todas essas ovelhas desde antes de virem a esta dimensão terrena. E onde estão escritas? Nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Assim nós podemos ver o porquê ouvimos a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu em nossa alma e nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Fomos batizados na água no seu nome. Ele nos deu o seu Espírito e produziu um novo nascimento em nós. Temos nascido no reino de Cristo e, consequentemente, no corpo místico de Cristo,
Assim temos nascido, porque Cristo é a cabeça da sua igreja. A sua igreja é a sua esposa, através da qual Cristo se multiplica em filhos e filhas de Deus. Cristo, através da sua igreja, realiza essa obra de trazer filhos e filhas de Deus ao reino e no reino de Deus. Cristo se reproduz nessa forma. Assim tinha que ser com Adão e Eva. E, por último, receberem o corpo físico eterno e glorificado para viverem eternamente, que é o que resta para Cristo fazer, o que ele fará na ressurreição dos crentes mortos nele, os quais ele os ressuscitará em corpos eternos. E a nós que vivemos e que permaneçamos vivos até este momento, ele nos transformará. E isso será fisicamente. Será nascermos fisicamente no reino de Deus, por meio de Cristo falando a ressurreição e a nossa transformação, com essa grande voz de trombeta. Portanto, será um grande labor, uma grande obra, chamada a redenção do corpo, ou a adoção dos filhos e filhas de Deus, que é um mistério, mas que é uma verdade do reino de Deus. E logo depois, o rapto ou arrebatamento da igreja, que é outro mistério do reino dos céus. O mistério do batismo do Espírito Santo, onde se produz o novo nascimento. O mistério do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é outro mistério. Mistério de número 14. E o mistério de número 15, o mistério da coluna de fogo, novamente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A mesma coluna de fogo que apareceu para Moisés e que lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O mesmo anjo do pacto que é Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, o qual apareceu para Moisés. E em São João, no capítulo 18, versículos 56 a 58, ele disse: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: tu não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Cristo lhes respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. E como ele era o anjo do pacto e continua sendo o anjo do pacto, o Espírito Santo, que aparecia na forma de uma luz. E algumas vezes se deixava ver no corpo angelical, num corpo teofânico, na forma de um anjo ou na forma de um homem. Ou na forma de um homem de outra dimensão. Esse mesmo anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, na coluna de fogo, esteve em sua igreja. Pois ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Por isso, ele aparecia para São Pedro, também para São Paulo. A São Pedro, ele o livrou do cárcere. Para São Paulo, ele o livrou. Quando ele ia naquela embarcação, lhe apareceu e lhe disse que a embarcação se perderia, porém, ninguém morreria. E o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, visitava a São Paulo. Fosse que o vesse em forma de luz ou na forma de um homem. Quando lhe apareceu no capítulo 9 do livro dos Atos, quando ia a caminho de Damasco, depois ele narrou no capítulo 22, como no capítulo 26,
que uma luz mais forte do que o sol lhe apareceu, ele caiu do cavalo. E desde aquela luz escutou as palavras: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é lutar contra os aguilhões. Saulo sabia que ele, este que estava lhe falando, era Deus, era o anjo do pacto, o qual tinha aparecido para Moisés. São Paulo conhecia muito bem as Escrituras. E este lhe disse: Senhor, lhe reconheceu como Senhor, como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Disse: Senhor, Senhor, quem és? E dessa luz, o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O anjo do pacto viria no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele o enviaria no seu nome. Portanto, era Jesus Cristo no seu corpo angelical, em espírito, aparecendo a São Paulo. Ele o viu em várias ocasiões. Foi ele quem revelou a São Paulo todo o mistério de Cristo, buscando dentre os gentios um povo para o seu nome. Por isso é que São Paulo é o apóstolo dos gentios. Isso ele mesmo disse. Depois vemos que, estando na sua igreja, Cristo em Espírito Santo nessa coluna de fogo, esteve se revelando de era em era ao mensageiro de cada era e revelando a sua palavra correspondente para cada era. E ao reverendo William Branham lhe aparecia o anjo que Deus lhe enviou, lhe acompanhava, e a coluna de fogo, daí saía o anjo. Ou seja, que o anjo vinha numa e com uma coluna de fogo, e era quem lhe falava e o guiava. E era ele quem fazia os milagres. Ele mostrava para o reverendo William Branham, na visão, o milagre que ele faria. Então, ele falava através do irmão Branham. Ele colocava a palavra na boca do reverendo William Branham, e assim o reverendo Branham falava ungido com o Espírito Santo, e os milagres ocorriam. Mas não era o reverendo William Branham por si mesmo, mas era o anjo do pacto, era o anjo que o acompanhava, que fazia esses milagres. Assim como Moisés. Moisés não fez milagre algum. Deus os fez. Era o anjo do pacto falando através de Moisés. E assim sempre tem sido, com os milagres divinos, atuando por meio de seres humanos. E Deus sempre usa o ser humano para realizar sua obra, porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. É por meio dos profetas que ele tem falado. No capítulo 7 do livro de Zacarias, versículos 11 e 12, ele nos diz que falou a seu povo por meio do Espírito Santo, através dos profetas. Essa é a forma de Deus falar com seu povo. E assim foi de era em era. Através do Espírito Santo falando por meio dos diferentes mensageiros à sua igreja. O mistério da trombeta soando, a trombeta do Evangelho. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim nos disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 8. No capítulo 15, versículos 49 e 58 também nos diz: ante a trombeta final, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Bem como na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4,
versículos 11 ao 18, e carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Isto será na vinda do Senhor, que virá clamando e falando sobre a pregação do Evangelho. E é a voz de Cristo para a sua igreja, para este tempo final. Outro mistério é o mistério do anjo de Jesus. Do capítulo 1 do Apocalipse, versículos 1 ao 3. Do Apocalipse 19, versículos 9 e 10. Apocalipse 22, versículo 6. E do Apocalipse 22, versículo 16, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Assim mencionamos 17 mistérios. E ainda tem mais. Todos esses mistérios, e de todos esses mistérios, o reverendo William Branham falou para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os abriu até onde lhe correspondeu abri-los, com exceção do sétimo selo. Porque foi dito que o sétimo selo não seria aberto até a vinda do Senhor. Portanto, os mistérios de Deus, o mistério de Deus será consumado, como disse, nos dias da voz do sétimo anjo, quando soar, quando tocar a sua trombeta, ou quando estiver tocando a trombeta do Evangelho. Ele abriu fielmente esses mistérios. E, graças a Deus, que foram abertos pelo Espírito Santo, através do reverendo William Branham, para que nós conhecêssemos esses mistérios do reino dos céus e o seu significado. E nós somos parte desses mistérios. Somos parte do mistério do trigo no campo. Somos parte do mistério da pérola de grande valor. Somos parte do mistério da boa terra. Somos a boa terra. Somos parte da pérola preciosa, que é a igreja. Somos parte do trigo semeado no campo. E assim sucessivamente. Temos uma parte em alguns dos mistérios do reino dos céus. E também os judeus têm uma parte, como o tesouro escondido que um homem encontrou e por causa da alegria o escondeu. Foi e vendeu tudo que tinha, comprou esse campo. E esse foi Cristo que com seu sacrifício comprou o mundo inteiro. O planeta Terra completo foi comprado por Cristo na cruz do Calvário. E todos nós fomos comprados por Cristo na cruz do Calvário com o preço da sua vida. Esse foi o preço que ele teve de pagar. A sua vida por mim. E por quem mais? Por cada um de vocês. Os mistérios de Deus. Falamos assim, rapidamente, desses 17 mistérios do reino dos céus. Em outra ocasião, falaremos de outros mistérios. E em alguma ocasião, pode ser possível que tenhamos uma mensagem, uma conferência para cada um desses mistérios, para em seguida usá-los para os programas de televisão.
sendo que nós estamos em alguns desses mistérios e, consequentemente, seríamos chamados, todos nós que vivemos nesse tempo, para formarmos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, aceitando Cristo como Salvador. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso neste momento. E nós estaremos orando por você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo, produza em você um novo nascimento e assim você nasça no reino de Cristo, o nosso Salvador, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. Todos vocês que ainda não receberam Cristo, para que o recebam, e vocês que estão em outras nações também podem chegar até aí na frente, para que recebam Cristo como Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Daremos alguns minutos, enquanto passam à frente, tanto aqui como em diferentes países, todos vocês que ainda não receberam Cristo como Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, nas diferentes nações. Cristo tem muita gente aqui em Porto Rico, em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte e em outras nações. E está chamando-as neste tempo final para completar sua igreja e completar assim a sua obra de intercessão no lugar santíssimo, lá no templo celestial, no trono do Pai. Com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, que as perdoe e que as limpe de todo pecado com Teu sangue, que as batize com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento nelas. Ó Pai Celestial, eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração, todos vocês que estão recebendo Cristo nestes momentos como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda, creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti. E Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça uma realidade a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Senhor, salve-me
Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados e com seu sangue limpou-lhes de todo pecado, porque vocês o receberam como único e suficiente Salvador. E todos vocês que receberam Cristo nesses momentos, nos diferentes países, me perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. A pessoa crerá e será salva, ou não crerá e será condenada. Todos nós queremos a salvação e a vida eterna. Portanto, vocês podem ser batizados no nome do Senhor. Este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo cumprido desde o dia de Pentecostes até hoje. E ainda continua sendo cumprido por todas as pessoas que o recebem como único e suficiente Salvador. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E logo quando a levanta das águas do batismo, a pessoa está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor. Por isso é que nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, ao sermos batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês, que estão recebendo Cristo hoje e entregaram o seu coração a Cristo nosso Senhor. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz e até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, na forma em que eu estarei com vocês, seja ao vivo ou através do satélite. Que Deus lhes abençoe e guarde e que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E agora conosco, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país, o ministro correspondente. Deus lhes abençoe e guarde a todos. Este mensaje tan glorioso. Estaremos cantando un cántico y así luego ser despedidos en oración, agradeciéndoles a Él, a nuestro Padre Celestial, por esta hermosa actividad que nos ha concedido.